No coração das terras da antiga Mesopotâmia, onde rios poderosos moldaram o destino da humanidade, repousam ruínas que já foram o centro do mundo. Entre o Tigre e o Eufrates, ergueu-se a Babilônia, uma cidade tão magnífica que seus ecos atravessaram milênios. Hoje, tudo o que resta são fragmentos de pedra, colunas quebradas e tabuletas de argila marcadas com sinais enigmáticos. A escrita cuneiforme. Durante séculos, esses símbolos foram a voz calada de uma civilização perdida, uma língua esquecida gravada em milhares de peças espalhadas por museus, depósitos arqueológicos e sítios abandonados. Mas agora, em plena era da inteligência artificial, um segredo soterrado pelo tempo volta à tona. Uma tábua de mais de 3.700 anos foi decodificada por algoritmos modernos. E o que ela revela é algo que muitos classificariam como assustador. Imagine um artefato que sobreviveu à passagem de impérios, guerras, incêndios e saques. Uma pequena placa de argila, quebradiça, mas resistente, guardando em seus sulcos o testemunho de uma era em que homens acreditavam conversar diretamente com deuses. Essa tábua repousou esquecida por séculos, até ser descoberta e catalogada. Sua inscrição, no entanto, estava danificada, fragmentada demais para que estudiosos conseguissem reconstruir o texto de forma clara. O que antes era indecifrável, porém, tornou-se alvo de uma tecnologia que não existia até pouco tempo atrás: a inteligência artificial. Programas capazes de cruzar milhares de fragmentos, analisar padrões, comparar contextos linguísticos e reconstruir palavras apagadas pelo tempo, finalmente deram voz ao que estava silenciado. E quando a tradução veio, não foi apenas um poema ou um inventário de grãos, não era um registro de impostos, nem uma lista de oferendas. Era algo muito diferente. Um texto com tom profético, carregado de imagens vívidas, como se alguém, há quase 4 milênios, tivesse gravado na argila uma advertência dirigida não apenas ao seu povo, mas a gerações futuras. A mensagem falava de trevas vindas do céu, de fogo que cairia sobre cidades, de rios que se tornariam amargos e de reis que seriam consumidos por pragas invisíveis. E, acima de tudo, evocava um sentimento de medo, um temor que atravessou o tempo e chegou até nós com uma estranha atualidade. É claro que os estudiosos buscam explicações racionais. Talvez fosse apenas literatura ritual, um texto religioso usado para impressionar devotos, uma dramatização simbólica da luta eterna entre deuses e homens. A Babilônia, afinal, era uma civilização profundamente marcada por crenças no destino e nos presságios. Para eles, cada eclipse, cada estrela cadente, cada cheia do Eufrates podia ser interpretada como um recado divino. As tábuas estão repletas de presságios que previam a queda de reis ou a ascensão de impérios. Mas há algo diferente nesta em especial. O que impressiona não é apenas o teor apocalíptico, mas a precisão das imagens, como se descrevessem eventos que para nós soam perturbadoramente familiares. O texto fala de um calor sufocante que se espalharia pela terra, secando colheitas e trazendo fome. Fala de doenças invisíveis que se moveriam de pessoa em pessoa como um vento envenenado. E fala de uma escuridão que viria de fora, cobrindo o céu e obscurecendo o sol. São descrições que lembram para uns as mudanças climáticas, para outros pandemias modernas e para os mais ousados até mesmo desastres vindos do espaço, como impactos de asteroides. A inteligência artificial apenas decifrou as palavras, mas a interpretação ficou para nós. E é justamente nessa interpretação que o mistério se aprofunda. Se essa tábua fosse encontrada e traduzida há 200 anos, talvez fosse considerada mera superstição. Mas hoje, em um mundo onde a tecnologia nos permite prever catástrofes e onde a humanidade enfrenta crises globais,
As palavras ressoam com um peso novo. O que antes era lido como metáfora, agora soa como alerta. É por isso que muitos descrevem a mensagem como assustadora, não porque ela fale de monstros ou maldições, mas porque parece antecipar problemas que ainda enfrentamos, como se o tempo tivesse se dobrado e nos devolvido um espelho de nossa própria fragilidade. Mas quem teria escrito esse texto? Não sabemos o nome do escriba, mas sabemos de onde ele vinha. A escrita cuneiforme era domínio de especialistas, homens treinados em escolas de escribas que dedicavam a vida à arte de gravar palavras na argila. Esses homens não eram apenas burocratas, eram também intérpretes do divino. Eles registravam contratos, sim, mas também rituais, hinos e presságios. Muitas vezes recebiam ordens diretas dos templos ou da corte para produzir textos que ligavam o destino da cidade à vontade dos deuses. Essa tábua pode ter sido escrita em um momento de crise, talvez após um eclipse ou uma praga, quando o povo buscava explicações e os sacerdotes ofereciam respostas na forma de advertências cósmicas. O fato de termos acesso a esse conteúdo hoje, após 3.700 anos, é quase um milagre da arqueologia. Quantas tabuletas se perderam para sempre? Quantas mensagens ficaram soterradas em ruínas ainda não escavadas? Quantos segredos do passado ainda aguardam para serem revelados, talvez também por meio da inteligência artificial? A tecnologia nos permitiu recuperar vozes esquecidas, mas junto com elas trouxe à tona medos que talvez fosse mais confortável deixar enterrados. Porque cada palavra decifrada nos lembra que não somos os primeiros a temer o futuro, nem seremos os últimos. O que torna esse caso ainda mais fascinante é a ideia de que a própria inteligência artificial, uma criação humana recente, está agora servindo de ponte para dar vida a pensamentos gravados há quase 4 milênios. É como se o futuro estivesse em diálogo com o passado, e desse encontro surgisse uma mensagem que transcende o tempo. Isso abre uma questão inquietante. Se nossos ancestrais babilônicos escreveram advertências em tabuletas, o que nós estamos deixando para o futuro? Que registros nossas tecnologias fornecerão às civilizações que possam nos suceder? E será que eles também lerão em nossos escritos um tom assustador, um eco de temores que se repetem ciclicamente na história da humanidade? A tábua decifrada não é um oráculo literal, mas sua linguagem é poderosa. O medo expresso nela é universal. É o medo do colapso, da perda, do desconhecido. É o medo de forças maiores que escapam ao controle humano. Esses medos, gravados em argila há milhares de anos, ainda são os mesmos que sentimos hoje diante de crises ambientais, conflitos globais e pandemias. Isso nos mostra que, embora a tecnologia mude, a essência da condição humana permanece. Sempre buscamos sentido no caos, sempre tememos o que não podemos dominar, sempre procuramos sinais que nos orientem. E assim, a tábua babilônica de 3.700 anos não é apenas uma relíquia arqueológica. Ela é um espelho que reflete o quanto avançamos e, ao mesmo tempo, o quanto continuamos os mesmos. O fato de chamarmos sua mensagem de assustadora diz mais sobre nós do que sobre eles, porque somos nós que projetamos no passado as ansiedades do presente. Somos nós que transformamos advertências antigas em presságios contemporâneos. No entanto, há também quem veja nisso uma sincronia cósmica, como se os babilônios, de alguma forma, tivessem captado algo maior, algo além de seu tempo, como se certos ciclos realmente se repetissem, trazendo de volta padrões de destruição e renascimento. Para essas pessoas, a tábua não é apenas simbólica, mas sim uma verdadeira profecia, gravada em argila para atravessar os milênios e chegar até nós justamente agora.
no momento em que mais precisamos refletir sobre nosso destino coletivo. É apenas coincidência? Ou há uma ordem secreta no caos do tempo? A resposta, por enquanto, permanece envolta em mistério. O que se sabe é que a inteligência artificial nos deu acesso a palavras esquecidas. E essas palavras, com sua força poética e sombria, ecoam em nossos ouvidos como um sussurro antigo que não pode ser ignorado. Elas nos convidam a olhar não apenas para trás, mas também para frente, porque a mensagem assustadora da tábua babilônica não é um aviso sobrenatural, mas um lembrete humano. O futuro está sempre ameaçado, e cabe a nós decidir se seremos destruídos pelas forças que tememos ou se aprenderemos a enfrentá-las. O passado fala, e nós escutamos. E o que ouvimos depois de quase 4.000 anos é um chamado à consciência. A tábua não promete salvação, nem descreve caminhos. Ela apenas expõe o medo cru de uma civilização diante do desconhecido. E esse medo, agora traduzido em nossa língua, nos convida a não repetir os mesmos erros. Porque se não aprendermos, a próxima mensagem, gravada em nossos próprios registros, poderá ser lida no futuro por outros, talvez por inteligências ainda mais avançadas, e talvez eles também a classifiquem como assustadora. E assim, no encontro entre a mais antiga das escritas e a mais moderna das tecnologias, o mistério permanece. Uma tábua de argila, sobrevivente de impérios esquecidos, fala mais alto hoje do que jamais falou em seu próprio tempo, e sua voz, amplificada pela inteligência artificial, ecoa como um lembrete sombrio. A fragilidade da civilização não mudou. O que mudou foi apenas o cenário. A mensagem é assustadora não porque descreve monstros míticos, mas porque descreve a nós mesmos.